Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, é o Senhor quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, amém, aleluia. Estamos agora de volta com o nosso Salmo da Fé e hoje tivemos um pequeno atraso por causa de um problema técnico, né? Mas graças a Deus vamos retomar agora com os nossos salmos, e os salmos 110, 111 e 112, amém? Vamos ler eles agora para ir direto ao ponto. Salmo 110, esse salmo é maravilhoso, ele é profético, né? Salmo 110, a partir do versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Versículo 4: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém? Esse é um salmo realmente messiânico,
está falando sobre o Senhor Jesus, né? E ele é repleto de revelações, tem uma revelação bem profunda aqui que não vai dar tempo para a gente expressar nesses Salmos da Fé, porque precisaria de mais de horas só para explicar exatamente o que significa isso aqui, né? Quando o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Tem algo aqui relacionado com a morte espiritual de Cristo, que eu não vou falar, que é muita coisa, mas é claro que ele está falando aqui sobre o Senhor Jesus. O primeiro versículo, até mesmo o próprio Senhor Jesus citou, né? Quando ele foi provado, né? Tentado, provado pelos escribas, e ele chegou e disse assim, olha, então o que é que significa o que Davi disse? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, de quem é que estava falando? Jesus perguntou, né? Na verdade, estava falando dele mesmo. Quem é o Senhor que falou ao Senhor? O Senhor primeiro é Deus, que falou ao Senhor Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? E por que ele diz isso? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Está falando aqui não só do ponto de vista espiritual, mas também profético, a respeito do milênio, daquilo que vai acontecer no final, né? Esse versículo, esse texto, melhor dizendo, do Salmo 110, ele tem profecia a respeito da volta de Jesus Cristo, ele tem profecia aqui a respeito do que vai acontecer no milênio, e ele fala a respeito da posição de agora. Então é interessante, nesses 7 versículos está inserido aqui a posição de Jesus agora, para nós. Está falando aqui de Jesus na sua vinda, segunda vinda, no final da grande tribulação, e está aqui falando também do milênio. Olha que coisa poderosa. Então o que significa? Quando Deus diz para ele, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ele está falando da posição de Jesus agora. E no versículo 4 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É a posição e o ministério de Jesus agora. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ele é um sacerdote, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é o nosso intercessor, ele é aquele que intercede por nós, ele está na posição de sumo sacerdote. E como ele morreu e ressuscitou, e não havia pecado nele, ele justificou a todos aqueles que vêm até ele, né? Então, veja bem, quando ele cita aqui ele está citando a posição de Jesus agora, ele é o sumo sacerdote, tá? Mas o que significa, então, essa que eu falei que é a segunda vinda de Jesus? É quando ele diz assim, versículo 5, o Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, e de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. De quem ele está falando aqui? Está falando da segunda vinda de Jesus, quando os inimigos do povo de Deus, que é o anticristo e todos os seus exércitos, serão derrotados, né? O próprio Senhor Jesus Cristo vai trazer esse juízo sobre esses inimigos lá no final da grande tribulação. Então está falando aqui da grande tribulação, tá? E do final da grande tribulação. E o que é que significa então a parte do milênio? É quando ele diz assim, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos seus pés. É o final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus vai reinar aqui na terra, né, fisicamente, com o corpo ressuscitado, durante o período do milênio, tá? Com cetro de justiça, ele vai julgar as nações. Então esse salmo é maravilhoso, é um salmo messiânico, né? Fala do Messias, Senhor Jesus. É um salmo que é profético, fala a respeito de coisas que virão depois. Maravilhoso demais o Salmo 110. Esse sim também é um salmo da fé, né? Ou seja, que tem realidades que estão se cumprindo nos dias de hoje na nossa aliança, na nossa nova aliança, né? No período que nós estamos vivendo, na dispensação da graça. E aí vem o segundo salmo, que é o Salmo 111, que diz o seguinte: aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, ele dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Então, veja bem, aqui está falando, rendendo graças a Deus, porque não só as obras dele são maravilhosas, mas que ele dá sempre sustento. Ele sempre dá sustento. Sustento tem a ver com provisão. É algo que você tem que ter seguro no seu coração. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Ele é quem te dá sustento. É preciso entender isso, porque muitas pessoas pensam assim, dizem que não, mas agem como se Deus estivesse ali só para intervir, para evitar uma desgraça maior na vida dos seus filhos. Mas a verdade é que aqueles que estão fiéis a Deus, aqueles que são fiéis, aqueles que vivem de acordo com os princípios da palavra, aqueles que vivem confessando a palavra de Deus, vivem pela fé, esses verdadeiramente podem ter a certeza que não só Deus vai livrar do perigo iminente lá na frente, mas também Ele é o sustento. Ele é que dá o pão de cada dia. Preciso entender isso, que aquela oração que Jesus falou, a oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia, também que tem vínculo com aquilo que ele disse lá na tentação do deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Preciso de entender com esses dois versículos que o pão de cada dia não é só a provisão, mas também a provisão que vem do alto, a palavra que Deus envia para nos edificar, para nos fortalecer e nos dar crescimento, não só físico, mas principalmente o crescimento espiritual. Ele é quem dá sustento, não só físico, mas sustento espiritual. Ele dá a palavra para todo aquele que nele crê. Amém, queridos? É algo muito maravilhoso. A gente, quando fala sobre ter uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida crendo no Senhor, ou melhor dizendo, uma vida de comunhão no sentido de ter orações diárias, né? Meditação na palavra, oração, né? Orar em línguas. Quando falamos sobre isso, estamos também fazendo menção a isso que nós estamos falando aqui. Quando você realmente vive uma vida de comunhão com Deus, todos os dias tendo seu tempo a sós com Deus, em oração em línguas, em meditação com a palavra, você pode ter absoluta certeza que o Senhor, que é o teu pastor, Ele vai te dar provisão de palavra também. Amém? O que significa uma provisão de palavra? Não é só algo que é referente a um pregador que precisa de uma palavra para ministrar. É a palavra, o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus que você precisa para o dia de hoje. Nós precisamos de palavras novas todos os dias. E eu não estou falando de lembranças de versículo. Eu estou falando sobre realmente receber um alimento que vem do céu. Amém, queridos? E Ele te dá sustento nisso também. Mas é necessário que você tenha uma vida de comunhão com Ele. A partir do versículo 6 está escrito assim: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Oh, dois versículos maravilhosos. Ele não só está dizendo que os preceitos, ou seja, que a palavra de Deus é verdade e justiça, mas ele está dizendo que ela é estável. Essa é uma característica maravilhosa da palavra de Deus, né? Porque assim você pode ter absoluta certeza que Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E Ele fazendo tudo o que está com relação às promessas de Deus, que a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim e o amém. Dessa forma você pode ter absoluta certeza que você pode se firmar na palavra de Deus, que ela vai se cumprir, ela é estável. Ela continua sendo a mesma. A palavra de Deus de 2000 anos atrás é a mesma de hoje, irmãos. Não mudou. Os princípios espirituais são estáveis. A palavra de Deus é estável. É uma rocha firme em que você pode se sustentar. É uma rocha em que você pode firmar os pés. É uma rocha onde você pode construir a tua casa. Seja essa casa a tua casa realmente família, a tua família em cima da rocha, mas também tudo que você projeta, né? Os projetos que você colocou diante de Deus são a sua casa que você está construindo. Todo projeto que você faz diante de Deus, que você faz com relação à sua vida ministerial, à sua vida profissional, a sua vida no todo, ela deve ser firmada sobre a palavra, porque existe, irmãos, palavras específicas de Deus para tudo que você estiver envolvido. Amém? Então, é maravilhoso saber que a palavra de Deus
não só é fiel, é verdade, é justiça, mas ela é estável. Aleluia. Versículo 9 e 10 diz assim: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Maravilhoso. É maravilhoso saber que nós fazemos parte da nova aliança, uma aliança que foi firmada com o sangue do justo, foi firmada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É uma aliança eterna. Então você pode ter absoluta certeza que tudo o que Deus conquistou, que Jesus conquistou na cruz, ele é direito seu. E a sua vida deve ser entregue a Ele. Isso faz parte de uma aliança. Então a aliança tem duas partes. Ele derramou o seu sangue para selar essa aliança. Amém? Então podemos ter certeza absoluta que com a aliança que nós temos com Deus, nada vai nos faltar. Aleluia. Versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Esse versículo 10 fala de um princípio que é repetido em vários trechos da palavra de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que seria temor ao Senhor? Veja, temor não é ter medo de Deus. Eu estou com medo. Porque ter medo de Deus é o que Adão e Eva tiveram quando eles cometeram pecado, né? Aí é para temer mesmo, porque eles estavam sem ser justificados, eles estavam completamente descobertos e eles tinham decaído da posição em que eles estavam espiritualmente e tinham comunhão com Deus. E como Deus não tem comunhão com o pecado, por isso que ele perguntou: Adão, aonde é que estás? E aí Adão disse: olha, eu vi que tu estava chegando, tive medo. E aí, porque eu estava nu. E aí Deus disse: quem foi que te disse que tu estava nu? Então ele comeu o fruto e aquilo, o fruto do conhecimento do bem e do mal, aquilo abriu a porta para a destruição, a maldição, não só na vida de Adão, mas também na terra. E através do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, o que é que nós temos? Nós temos redenção. Um outro versículo que nós lemos aqui fala que ele enviou a sua redenção. Quem foi que ele enviou? Ele enviou Jesus, é a redenção. Jesus é aquele que pagou o preço para que nós fôssemos resgatados, né, do escrito de dívida que havia contra nós, como diz lá em Colossenses, que constava de ordenanças. E a Bíblia diz que ele expôs publicamente ao ridículo os principados e potestades. Ou seja, ele expôs ao ridículo o poder que Satanás tinha sobre a igreja. Então é por isso que a Bíblia diz, ele mesmo diz, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja, porque não há mais condenação para a igreja, não há mais condenação para ir para o Hades, que era o inferno. Nós não iremos para o Hades, nós iremos para o céu, e nós temos livre acesso à presença de Deus, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que ele nos fez justiça de Deus. Então nós temos livre acesso a ele, porque foi enviada a redenção, como diz aqui no versículo 9, e essa redenção fez ser estabelecida uma aliança. Por causa dessa aliança nós temos redenção. Mas, irmãos, eu estava falando também sobre o princípio da sabedoria, que temor ao Senhor não é ter medo de Deus, foi o que Adão fez, né? Temor ao Senhor é respeito para Deus. Então é algo que, infelizmente, falta muitas vezes nas igrejas. As pessoas não têm reverência para com Deus, né? E algumas pessoas confundem, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, confundem religiosidade com reverência. São duas coisas totalmente diferentes, tá? O que seria religiosidade? Religiosidade são aquelas práticas que as pessoas têm para tentar agradar a Deus, tentar justificar a Deus. Então eles pensam que não agradam a Deus, então é por isso que pagam voto de subir uma escada, né, de joelhos, né, pensando que dessa forma vai agradar a Deus. Isso é religiosidade. Outra forma de religiosidade são os usos e costumes. Pessoas pensam, por exemplo, que só podem pregar de terno, quando é só uma norma, uma normativa por uma questão de elegância, aí é correto, vai lá, se respeita. Mas quando se pensa que só há unção vinda da parte de Deus e só há um verdadeiro temor a Deus quando se prega somente de terno, isso é religiosidade, isso não é
nada a ver com temor ao Senhor. Isso tem a ver com religiosidade. Então, religiosidade são práticas, né, que buscam tentar chegar até Deus. Vem da palavra religião. Religião vem do latim religare, que significa religar com Deus, como se nós tivéssemos precisado de ligar uma botão, né, para ligar a comunhão com Deus. Nós já temos comunhão com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, a chavezinha foi ligada direto, não tem mais como desligar, irmãos. Não precisamos religar, não precisamos de religião para chegar até Deus. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, irmãos, é temor ao Senhor, reverência a Deus. Exemplo de reverência: se você vai para um culto em algum lugar, né, e você se senta lá para ouvir a palavra, é falta de temor quando as pessoas estão conversando, ou no WhatsApp, né, na hora do culto, batendo papo um com o outro, falando alto, né, se levantando toda hora. Isso é falta de reverência. Por que é falta de reverência? Porque está se fazendo pouco caso da importância da administração da palavra. Quem é que está sendo desonrado? É o pregador? O pregador talvez também um pouco, porque ele está sendo desonrado, desrespeitado ali. Mas a maior irreverência, irmão, o maior problema que está sendo desonrado é o próprio Deus. Porque Deus enviou a sua palavra para curar, para salvar, para libertar, para transformar. E quando as pessoas estão desconsiderando a palavra de Deus, irmãos, isso é falta de temor. Outra coisa que é falta de temor: quando as pessoas agem, operam na carne. Nós não fomos chamados para operar na carne, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos chamados para serem guiados pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, nós vemos que Paulo diz pelo Espírito Santo que nós devemos andar no Espírito e não operar na carne, porque a carne luta contra o Espírito. Então isso é uma desonra para com Deus. Deus te pagou um preço, Jesus pagou o preço, derramou o seu próprio sangue para que você tivesse livre acesso e comunhão com o próprio Pai, né? E quando operamos na carne, nós estamos desconsiderando o Espírito Santo de Deus, estamos desconsiderando que Deus quer nos usar para abençoar, para ajudar. Operando na carne, irmãos, nós só podemos aproximar demônios sobre a vida da pessoa. Quem opera na carne chama demônio para perto de si. E é possível, pastor, o crente, sim, o crente ele não é endemoniado, ou seja, o demônio não entra nele, mas pessoas que são carnais, ou seja, crentes carnais, essas pessoas têm comunhão, infelizmente, com demônios, que traz confusão, quebra coisa em casa, tem prejuízos, vive brigando, não se controlam, e aparece no domingo, né? E, ai, que palavra maravilhosa. Mas se essa palavra não está trazendo libertação para você, você precisa se perguntar o que é que está havendo. E eu te digo o que é que está havendo. A pessoa precisa tomar uma decisão de andar no Espírito e não ficar operando na carne. Inclusive, Paulo diz que quem opera comumente na carne, né, ele corre o risco sério de ir para o inferno. Isso, ele diz: eu já disse como outrora vos declarei que não herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam. Veja, tudo isso eu estou falando por causa da questão do temor, que é a reverência, diferente da religiosidade. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é a reverência, é o respeito a Deus, é considerar a palavra de Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? É considerar a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu não sei você, tá? Você pode até achar que eu estou sendo religioso, tá? Mas eu prefiro ter essa religiosidade que eu vou dizer agora para você. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se alguém me dá um folheto, né? Um folheto, eu estou andando na rua e alguém me dá e não dá tempo nem de dizer que eu já sou crente, né? E aí a pessoa me dá, eu tenho respeito, aquele folheto é um pedaço da palavra de Deus. Eu não tenho coragem de rasgar, eu não tenho coragem de dobrar, eu não tenho coragem de jogar fora, porque alguma vida pode ser salva com um folheto como esse. Amém? As minhas Bíblias, quando vão ficando velhas, mesmo que caia as páginas, eu não consigo jogar fora. Você pode achar que é religiosidade, que é misticismo. Então o pessoal do departamento infantil da igreja de crianças estão tendo um culto ali, não sei se está atrapalhando, mas
Continuando, isso é uma questão de respeito, de reverência para com a palavra, irmãos, entendeu? Não estou dizendo que você faça do mesmo jeito, mas eu tenho esse temor, e é estranho quando um dito filho de Deus não tem qualquer temor a Deus, desrespeita a pregação, desrespeita a ministração da palavra, não tem qualquer pudor, né? Se veste de toda forma, fala qualquer coisa, diz o que não deve dizer. A Bíblia diz que isso como diz, palavra torpe, irmão, palavras torpes. E a Bíblia lá em Efésios cita duas palavras que são traduzidas como torpe. A segunda palavra, torpe, tem a ver com palavrão e coisas que não tem que dizer, que são indecentes, como piadas e coisas desse tipo. Mas a primeira vez que aparece a palavra torpe lá, ele não está falando de palavrão, ele está falando de palavras que não edificam, que podem apodrecer a vida das pessoas. Então a Bíblia diz, não saia de vós nenhuma palavra torpe, é esse que o versículo diz, que brotando venha a contaminar, né? Ou que não, mas unicamente aquela que edifique. Vamos lá, vamos para esse texto. Eu vou guardar aqui, nós vamos ainda para o Salmo 112, mas eu preciso falar sobre isso, porque tem a ver com temor ao Senhor, e muitas pessoas não têm temor a Deus. Infelizmente, nesses dias de hoje, muitas pessoas não estão respeitando a palavra, respeitando ao Senhor, e não estão respeitando as autoridades, que são representantes de Deus no meio da igreja. E isso vai trazer consequência, traz um tipo de morte na vida das pessoas. Então, olha só, o versículo... Isso aqui, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então ele está falando aqui de palavra que contamina. O exemplo no grego é como pôr um fruto apodrecido junto de outro que não está apodrecido, e esse apodrecimento vai contaminar o outro fruto. É o que acontece com cristãos que ficam operando na carne, com fofoca, com difamação, desfazendo a influência alheia, inclusive de liderança. Isso vai trazer uma consequência terrível na vida da pessoa. E a primeira consequência é que demônios se aproximam da vida da pessoa, e é por isso que a pessoa não desenvolve profissionalmente, não desenvolve ministerialmente, coisas começam a quebrar, começa a ter muitos prejuízos, porque outro abre as portas para demônios por causa dessa falta de temor, dessa falta de reverência, falando palavras torpes, falando o que não deve. Não seja assim, irmãos. Nós fomos chamados para viver em santidade. Nós fomos chamados para viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por que é o princípio, o começo da sabedoria? Porque quando agimos assim, toda a sabedoria da palavra de Deus vem a se revelar na nossa vida. Amém? Vamos agora para o Salmo 112. Diz, esse aqui é o Salmo da prosperidade, né? Salmo 112 diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, mais uma vez, temor ao Senhor, mais uma vez temor, né? Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, a pessoa que teme a Deus tem prazer na palavra de Deus. Versículo 2, olha que versículo, que promessa maravilhosa o versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, os seus filhos serão poderosos na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Ele está prometendo aqui que aquele que é justo, nasceu de novo e que teme ao Senhor, ele tem prazer na palavra. E por ter prazer na palavra e por ter temor ao Senhor, a descendência, os filhos dessa pessoa é poderosa na terra, e na casa dessa pessoa haverá sempre prosperidade. Aí diz no 4, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna.
Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado. Não teme até ver cumprido dos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Esse é um salmo que promete coisas maravilhosas e provisão para aquele que anda no temor do Senhor, para aquele que anda na justiça de Deus, para aquele que está considerando a palavra de Deus. A sua família será poderosa, a sua família será realmente próspera e a sua casa jamais terá falta de coisa alguma. Não é isso maravilhoso? E é tremendo quando a gente vê que lá no Novo Testamento Paulo diz que todas quantas são as promessas de Deus tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Creia, irmãos, creia de todo o coração, creia nas promessas de Deus, confessa essas promessas, porque se você nasceu de novo, você foi justificado pelo sangue de Jesus, você está numa aliança com o Senhor, que é uma aliança eterna, e Ele promete que nada vai faltar. Não vai faltar provisão, não vai faltar paz, não vai faltar saúde, não vai faltar direção do Espírito Santo, não vai faltar unção, não vai faltar graça, nada irá te faltar, porque o Senhor é o teu pastor, porque você teme a Deus, porque você ama a Deus, porque você tem temor ao Senhor. Amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, queridos? Eu espero que tenha sido uma bênção para você esses 3 salmos, Salmo 110, Salmo 111 e Salmo 112. Sejam abençoados praticando esta palavra em nome de Jesus.